Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Boa Conversa. É tão bom estar com você caminhando lado a lado para que a gente conheça um pouquinho melhor da nossa cidade e conheça também os personagens que fazem a história aqui do Distrito Federal. Hoje, com muita alegria, recebo aqui o pastor Marcos Vieira, escritor que me presenteou aqui com o livro Caminho da Honra. Não é dele, mas me presenteou também com Abrindo o Jogo sobre o Sexo, que é uma coisa bastante importante nos dias que nós estamos vivendo. O assunto hoje é crise. Bem, nós estamos aprendendo a conviver com a crise como nunca convivemos antes. Sempre passamos por lutas, dificuldades ao longo dos anos da história, mas não uma como essa, que atingiu o mundo inteiro. O pastor Marcos também é coach, e nós, lógico, vamos querer ouvir falar dele como viver, como superar, como passar por essa crise e sair dela vencedores. Mas primeiro, pastor Marcos, seja bem-vindo e já pergunto a Vossa Excelência, a você, Marcos, o que é crise? Ok, muito obrigado pela oportunidade, né, de poder dirigir aqui ao seu público, né, o senhor aqui. Estar diante de Vossa Excelência aqui é estar diante da sabedoria viva, né? Você consegue costurar relacionamento, sabedoria, é um líder nato, não é? Obrigado. A gente tem a admiração pelo senhor. Esse livro, ele trata, inclusive, O Caminho da Honra, ele trata exatamente disso, né? Como a gente manter um relacionamento sadio, não é? Com base nesse princípio da honra, inclusive para quem é líder, né? Ele é muito essencial. Muito bem, a gente tem vivenciado um tempo de muitas e profundas transformações, de dores, de lamentos, mas também de oportunidades. E crise, para alguns, soa como algo ruim, não é? E na verdade o é. A gente está passando por ela, é como se estivesse comendo lá o amargo, procurando o doce, né? Mas a crise, quando você vai no sentido real da palavra, inclusive tem até um ditado chinês que diz assim, ó, tira o S e você vai ver o que é a crise. Crise, tirando o S, fica CRI. Se colocar o S em forma de cifrão para frente, tem que ver com CRI e dinheiro. Então é oportunidade, é aquela história que a gente ouve sempre por aí, né? Enquanto alguns estão chorando, outros estão vendendo lenço, não é? E essa é a característica da crise. No sentido real da palavra, a crise tem que ver com você distinguir o momento, julgar o momento e saber decidir no momento. O dicionário ele diz basicamente assim, olha, significa ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar. De escolha de fazer ou não fazer? De escolha de fazer ou não fazer, não é? Inclusive, ele complementa dizendo, na concepção original da palavra crise, ela não remota para algo ruim. Não, então, quando tem uma crise, eu que escolho que ela vai permanecer ou não permanecer. Se eu fico quieto, a crise está estabelecida. Sim. Se eu parto para a ação, eu estou criando oportunidades. Criando oportunidades. Inclusive, o foco, hoje a gente está dando foco à crise porque ela dói, não é? Ela em si só, ela traz sofreguidão e dores. Mas a questão não é a crise, a questão é como nós respondemos às crises. Inclusive da nossa vida pessoal, não é? Da nossa vida secular, religiosa, onde a gente estiver, como a gente responde às crises, é que são elas. A sacada da vida está aí. Não é como é que eu estou respondendo nesse momento agora? Como é que o senhor está respondendo nesse momento? Só para você ter uma ideia de como a gente pode abordar diferente os momentos da nossa existência, esses dias eu não moro em condomínio, como Vossa Excelência, né? A minha casa ela é aberta e ela está numa quadra residencial. E sempre passa vendedores ambulantes. E quando foi esses dias, estou lembrando disso agora, quando foi esses dias, passou um vendedor de pano de prato lá na porta. E ele dizia assim, ó, bateu palma na hora que eu olhei que saiu, eu falei, não, eu não vou querer nada com um pano de prato mesmo, minha esposa não está nem aqui, pastora Noalda, né? E aí, ele disse assim, meu senhor, eu gostaria apenas de 3 minutos da sua atenção. Na verdade, eu não estou vendendo panos de prato. Aí eu me aproximei do portão e logo a atenção. Já chamou a atenção, porque eu tenho uma visão assim um pouco, né, aguçada para esse negócio de coisas novas, coisas boas. Então eu aproximei, aí ele disse, eu não estou vendendo pano de prato. Quando o senhor chega às 5 horas da tarde à sua casa e seu filho vem correndo à sua direção, ele diz assim, pai, me dá um pão. E o senhor diz, está aqui o pão, meu filho, porque você está chegando do seu serviço, você tem seu dinheiro, tem sua estabilidade, eu estou vendo aqui que o senhor tem um carro aqui na garagem e tudo. E eu, quando chego à minha casa, às 5h30 da tarde,
A minha filhinha de 2 anos, 3 anos, ela vem correndo para mim e diz assim, pai, me dá um pão. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui não é vendendo panos de prata, eu estou apresentando o meu trabalho e a minha vida. Aquilo ali já me conquistou o coração por paixão, porque... e eu falei, então quanto que é o seu pano de prata? Ele falou, olha, eu vendo 3 por 10. Eu falei, toma 10 e eu só quero 1, só porque você conquistou o meu coração. Então tudo passa pelo coração. A crise nada mais é do que a oportunidade de você distinguir o momento. E o que você vai fazer com ela? Quais as respostas que você vai oferecer a essa crise? Então ela tem essa força, esse poder, sabe? De nos impulsionar ou de a gente parar. A gente é que toma essa decisão, né? Agora, esse momento de crise sempre cria os grandes vencedores. A crise é a oportunidade, como você já disse, de criar pessoas que ficam marcadas na história. Porque pessoas simplesmente não entram na história por acaso. Tem oportunidade. Poucos dias atrás nós conversamos sobre esse assunto aqui, inclusive, sobre Neemias, que num momento de crise, tudo assolado, escombros, muros derrubados, portas queimadas a fogo, ele teve a oportunidade de se tornar um líder, se tornar governador daquela cidade, exatamente porque ele aproveitou o lixo para fazer o muro, aproveitou a dificuldade para criar uma oportunidade. Em síntese, o que você está falando, pastor Marcos, exatamente isso, né? A oportunidade de nascer líderes, influentes, vencedores no tempo da crise. Exatamente. Inclusive, o senhor falou de Neemias, esses dias saiu uma matéria publicada na Ultimato com o pastor Ricardo lá de Brasília, da Presbiteriana, Ricardo Barbosa, e o Valdir Stoenergel. Ele fala exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Ele fala assim, olha só, no tempo, Jerusalém nunca foi bonita assim toda a sua vida. Ela teve momentos de destruições, de virar só ruínas. E quando Neemias chegou, ela estava em ruínas. A única coisa que eles tinham era um espírito angustiado, uma alma amargurada, não é? E uma vida quebrada. Agora, foram essas 3 coisas que Deus usou para que ele reerguesse, para que ele tivesse força para reerguer. Então, o que Deus espera de nós, às vezes, são coisas tão simples que nós já temos, que estamos passando, que já temos aqui dentro. Tem que nascer daqui de dentro. Tem que nascer daqui de dentro. Tem que ver com o coração, com a vida da pessoa. E o que eles tinham era aquilo, naquele momento. Eles tinham uma atitude, claro, mas o que eles tinham de sobra era, inclusive, a amargura de alma, espírito quebrantado, uma vida quebrada. Estava tudo em ruínas. A crise estava estabelecida. A crise estava estabelecida. Mas você se lembra, a gente volta na linha de raciocínio que você está dizendo, que o rei pergunta para ele, olha, tá bom, tá tudo destruído, tá tudo acabado. Ok, e o que você vai fazer? Ele pergunta, o que você vai fazer? E qual foi a resposta? Eu quero reconstruir. Então, crise é a oportunidade de reconstruir alguma coisa perdida. De reconstruir. Inclusive, as crises, elas revelam, né? A crise, ela revela quem nós somos. Essa é a primeira máxima delas, né? Da palavra crise. Ela revela quem nós somos. E quem nós somos? Nada mais, nada menos do que um ser humano que pode tomar uma atitude de vitória ou de derrota, não é? A gente está sujeito, né, a fracassos e vitórias. Agora, dentro dessa estrutura da vida, desse mar maior, vamos dizer assim, dessa visão maior chamada vida, a gente passa por muitas fases, né? Tanto de estar ganhando quanto perdendo, mas tudo isso faz parte. Então, ela revela quem nós somos. Quem somos nós? Não é? Quem somos nós? Seres humanos que podemos considerar fracassados e vitoriosos, mas que continuamos a vida. Ela revela os nossos amigos. Num momento de crise, não tem como eu colocar máscaras, com exceção de proteção da necessidade da prevenção. Mas não tem como eu colocar máscaras. A crise, ela nos desnuda, ela coloca a nossa vida diante dos fatos, das coisas, inclusive das pessoas, do jeito que a gente é. Não é? Inclusive, é na crise que se revela os amigos. Não é? Nos momentos em que você precisa realmente, é que vai aparecer aquelas pessoas que dizem assim, eu estou contigo até o barco afundando, eu estou contigo ou não estou. Esses dias passou um filme que eu já até comentei com o senhor, do Ben-Hur, novamente, né? Foi projetado aí na TV aberta e eu acho muito interessante aquele texto, mexe muito comigo, quando o irmão dele, que tinha a oportunidade de livrá-lo, não o livrou e o condena, inclusive, às galés francesas. Chegando lá, na hora da guerra, quer dizer, no momento de maiores crises, eles passam uma corrente nos pés,
não é, de todos aqueles que faziam o papel dos motores, né, naqueles navios antigos. E o cara diz assim para ele, o comandante lá diz assim para eles: olha, eu vou dizer para todos vocês, a partir de hoje, o navio é a vossa vida e o tambor o vosso coração. Se o navio afundar, todos vocês morrem. E ele passa a corrente para determinar isso realmente na vida deles. A crise, ela tem que ver com isso. Ela revela quem nós somos, ela revela os nossos amigos, não é? Aquelas pessoas que estarão acorrentadas conosco, seja para o sucesso, seja para um momento de não tão grande sucesso, vamos dizer assim, porque eu não acredito totalmente assim, totalitariamente no fracasso. Eu acredito em resultados. Às vezes a gente pode não estar tendo resultados muito bons, mas em outros momentos a gente vai ter resultados maravilhosos. Então eu acredito muito nisso, né? Deus nos dá a oportunidade da gente ir recebendo, angariando, conquistando aquilo que a gente vai, não é, vai fazendo. Na verdade, a história divina é construída com a história humana. Então, a crise revela esses amigos, né? E aliás, na dor, Provérbios 18, 24 vai dizer, não é, que há amigos que são mais chegados que irmãos, né? Então, a crise revela as pessoas que estão conosco, aquelas que nos apoiam. A crise também, ela traz uma característica muito importante para todos nós. Ela trabalha o coração da gente. Ela nos faz quebrar o coração de modo que a gente percebe que a gente não pode viver independente nesse mundo. Um precisa do outro, não é? A crise, então, leva todo mundo a se unir, como está acontecendo agora por causa da pandemia, para sair dessa dificuldade enorme. E revelou também as estratégias, pastor Marcos, exatamente de tantas pessoas que viram que elas podem trabalhar diretamente de casa, fazer qualquer coisa, tudo, absolutamente tudo, sentado dentro de casa. É claro que hoje as consultas se tornaram também pela internet. Você vende pela internet, a dona de casa vende os seus quitutes, seus produtos ali diretamente de casa. Então criou, na realidade, a primeira frase que você usou, crise, tirando o S, fique CRI. Então gerou, Deus parou o mundo, sacudiu o mundo e disse: olha, você precisa reinventar. Então a crise é uma reinvenção. Com certeza, a oportunidade de se reinventar. Esses dias eu tive acesso a um estudo da prospecção do nosso país até 2030. E a perspectiva a linguagem, essa linguagem que a gente está usando aqui, por exemplo, inclusive da internet, ela vai aumentar, já tem aumentado assim assustadoramente, né? Inclusive os mais simples têm utilizado lá do seu, né, do Facebook, das redes sociais, enfim, para poder se apresentar, para poder se colocar ao mundo, né? Então, com certeza ela trouxe essa cara também de se reinventar. O que é reinventar? É você inovar, é você fazer novo de novo, não é? Então, tem muita gente vendendo pela internet, né, realmente, tem muita gente se apresentando pela internet. Hoje, você pode fazer até terapia online, né? Coisa que há tempos atrás a gente dizia só: vem para cá, vem para dentro do consultório, vem para a minha sala. Tá? Hoje a gente fala: não, me acompanhe daí, não precisa vir, não é? Isso tem que ver com reinvenção, tem que ver com inovação, enfim, tem que ver, não é, com novas perspectivas de vida, né? É isso aí. Então hoje a gente conversa aqui com o pastor Marcos Vieira, traz para nós aqui uma experiência nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, falando exatamente sobre crise. Então vamos continuar a nossa conversa falando sobre esse assunto, porque é importante, porque há pessoas que acham que é o fim, que isso nunca vai acabar. Não existe crise sem fim. Se a crise não chegou ao fim, é porque eu permiti que ela perpetuasse. A crise é o momento de você reinventar e criar novas oportunidades. E isso faz com que haja uma diferença enorme na sua vida, na minha e na sua vida. A crise não é o fim. A crise é apenas o começo de uma nova história. Ou do bem ou do mal. Depende de como você vai usar essa crise. Continuamos falando sobre o assunto no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.